Fala, galerinha da GB, mais uma vez, GB Cash, desta vez com mais dois parceiros, o Branquinho da Eurofix e o Gustavo da Filmitec, o homem mais polêmico do Brasil, talvez. Vamos começar, como sempre a gente começa, para apresentar para os nossos seguidores, para quem nos segue no YouTube. Branquinho, como começou a Eurofix e quem é o Branquinho? Vamos lá, prazer aí, pessoal. Primeiramente, muito obrigado aí por ter chamado, né? Faz honra tempo minha ter que eu aqui. não participo do podcast. A gente tem tempo. Mas, enfim, vamos lá. E vai ser um podcast, como é que diz? Animado. Animado e arretado aí. Pessoal, então, como todo aficionado, né, por carro, criança e tudo mais, eu iniciei minha carreira fazendo engenharia mecatrônica. E nesse meio tempo que eu fazia engenharia mecatrônica, eu trabalhei numa oficina, que ela ainda hoje existe, que é do meu padrasto, chama Box 21, somos parceiros aí. Eu trabalhei com ele durante 7 anos. E nesses 7 anos eu aprendi muito com ele e chegou o momento que eu precisei bater as asas, né? E foi então que a gente separou. Obviamente não foi aquela separação linda e maravilhosa, né? Não foi igual o Zé Felipe e a Virgínia, não? Envolveu dinheiro e tudo mais, mas assim, gente, hoje ele é meu padrasto, obviamente, né? E tá tudo tranquilo. Tivemos aí alguns conflitos, mas foi tudo sanado. Aprendi muito com ele e em 2011 eu abri a Eurofix. Então, desde 2011 estamos de portas abertas aí, todo ano crescendo aí, cerca de 15 a 25% por ano. Graças a Deus está indo bem. E quem não conhece a Eurofix, olha aí no Instagram, né? A gente tá conversando aqui hoje. Número em espaço, terceiro maior do Brasil, Branquinho, que você falou? Hoje nós estamos com uma área de 2.500 metros quadrados, com ampliação, né, que a gente esse ano eu abri a Eurofix Custom Paint, né? Então hoje eu atendo tudo para a linha automotiva, desde mecânica, estética, preparação, performance, e a gente abriu agora a pintura, né? Então 3.000 metros quadrados de loja, que olha... E que loja, viu? Cara... É baita chão de loja. Então se você comparar aí com cidades grandes aí, né, pela nossa estrutura física aí, nós somos hoje considerado a terceira maior oficina do Brasil em espaço. Sem contar que é referência. Galera, vamos agora perguntar pro meu amigo Gustavo, que além de tudo é meu amigo. Gustavo, conta pra galera quem é o Gustavo. Ele é polêmico, mas é nosso amigo. É nosso amigo. quem é o Gustavo e da onde veio a Filmitec e agora a Filmitec Luxury? Bom, pessoal, eu sou o Gustavo, obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui. Claro, meu amigo. Que bom que você me trouxe no terceiro episódio, porque senão já ia acabar os primeiros. Mas eu sou um cara que eu sempre fui apaixonado por nunca passar fome, né? Nunca morrer de fome, então tive que trabalhar desde cedo para conseguir as coisas, né? Porque vim de uma família muito pobre, né? Filho de mãe separada, pai sumiu, foi comprar cigarro, nunca mais voltou. Arrumei um padrasto aí. Enfim, não tô aqui para falar coisa ruim, né? Mas sim do que a gente faz com o que a vida faz com a gente. Então, eu comecei a empreender muito cedo, aos 11, 12 anos de idade, já botava a mochilinha nas costas, ia de oficina em oficina para trabalhar com alguma coisa que pudesse trazer o sustento para dentro de casa, né? Tinha 11, 12 anos de idade, eu já vi várias vezes, tipo, da gente não ter praticamente o que comer. Ou comer só arroz, ou comer só feijão e viver de ajuda dos outros. E eu decidi que precisava tomar uma decisão de trabalhar, né? E a única forma de eu fazer aquilo, eu vi, foi só empreendendo. Então, eu fui de oficina em oficina. Meu primeiro salário foi R$5 por semana. E trabalhei algum tempo ali, aprendi, fui para outra, mas eu vi que a oficina de moto não era o meu forte, né? Como eu tenho um distúrbio mental aí, TDAH. Avançado. Aí, montei a roda de uma bis e esqueci de pôr Parafuso? Não, a lona de freio, né? Não, eu esqueci. Eu botei em cima da mesa e caiu o rolamento. Aí eu montei a roda, o cara foi... o cara foi assim, e não andava. Aí o Eliseu, cara, um grande... Eu acho que aquele cara, aquela pessoa que é o mago na sua vida. Ele falou assim, meu filho, deixa eu te falar um negócio aqui. Esse negócio de oficina não é pra você. Vai procurar outra coisa, vai mexer com carro, com alguma coisa. Cara, eu saí de lá e fui pra pintura, aprendi a polir carro. Foi minha primeira profissão, né? E do polimento fui pro envelopamento. Já tô aí há 15 anos. Saí dessa cidade, viajava de cidade em cidade fazendo envelopamento. Fui para Manaus, em 2011, abri a Filmitec lá, né? Era Gustavo Adesivos. E virou o que virou hoje. A gente virou hoje referência nacional em envelopamento e aplicação de PPF. Né? Vamos dar até curso.
Hoje a gente dá alguns treinamentos aí pra quem quer parar de ser meia boca igual eu era, né? Quer ser um meia boca prêmio comigo. Meia boca prêmio. Aí cobra mais caro, porque tem prêmio. Quanto tempo eu te conheço? 6 anos. Eu acho que tem mais, hein? Não, mais. Tem 6 anos. Eu cheguei aqui em 2019. Então foi logo... Foi, eu cheguei, já colei no branquinho, igual um tubarão. Você colou na pessoa certa, né? Ó, não tem o pigback? O pigback é aquele peixinho que cola no tubarão. O branquinho é o tubarão, eu sou o pigback. Eu sou o ladinho dele. Coladinho já era. Olha, deixa eu te falar, desde que eu conheci ele, ele era, cara, desbravador e boca aberta e falava. Você vai resolver esse carro mesmo? Se fosse, rapaz, tá duvidando? Põe eu pra fazer. Cara, ele sempre foi... Eu já falei isso pra ele. Às vezes até demais, né? Passava um pouquinho do ponto, mas ele nunca baixou a guarda a hora nenhuma. Isso, pra mim, é uma vantagem dele, entendeu? Mas o Gustavo, ele transformou aí. Aproveitando o gancho, nem era essa pergunta que eu ia fazer, mas aproveitando, Branquinho e depois Gustavo, qual que é a importância mesmo da mídia, do Instagram e da internet na vida do empresário hoje em dia, né? Eu falo de mim, a GB, a gente é um escritório, não tem a rua, né, como marketing, a gente tem o marketing no Instagram. Né? O Branquinho também é muito forte no Instagram, mais de 100 mil seguidores no Instagram, Gustavo também. Branquinho, qual que é a importância? Na verdade, essa pergunta, né, não tem nem como não responder. Enfim, hoje a mídia, né, o marketing é fundamental para qualquer empresa. Na verdade, olha só, os maiores vendedores de carro são online. Oficina hoje eu atendo o Brasil inteiro. Eu tenho 2 plataformas que vai para Belém. Vocês sabem a distância, gente, de Goiânia a Belém? São mais de 2.000 quilômetros. É muito longe. Então, assim, hoje as pessoas conhecem, né? Você vai no médico, você vai ver... Às vezes tá até errado, né? Não, vamos ver quantos seguidores ele tem. Não, se ele tem bastante seguidor, quer dizer que ele é bem. Não necessariamente, mas isso, gente, é fundamental. De você mostrar o seu serviço, é uma mídia, né? Entre aspas, barata. Hoje as pessoas estão investindo bastante, mas, assim, a mídia é fundamental para você mostrar o seu serviço pro Brasil inteiro, né? Divulga muito rápido, né? Um stories, algo que gera conteúdo. O Gustavo, explode, a gente não precisa nem falar, né, Branquinho? O homem domina a rede social. Acho que o Gustavo usa muito bem essa ferramenta, vamos assim dizer. O cara sabe ler. Esses dias a gente estava até discutindo sobre Reels, Stories, quem dá mais visualização, o que a gente vai fazer, o que não, né? Então, assim, falei, Gustavão, você que entende do Instagram, um cara polêmico no Instagram. O que você me fala? Eu acho que o prêmio da internet de parecer bem sucedido, parecer bom, deve ser meu. É sério, pô. Ó, eu tomei um processo por causa disso. Porque no processo estava que eu parecia ser bem sucedido, que eu aparentava uma vida de luxo, etc e tal. Então, assim... Mas não mostrava, não? Então, alguém viu? Deixa eu falar, eu não vi você falando em nenhum momento, tava devendo. Do Instagram ele não fala, não. Não. Mas olha só. Então, hoje tem uma coisa na justiça que se chama teoria da aparência. Então, só para você ter ideia, que se você usar tão bem as suas redes sociais, até pro bem ela serve. Porque para ser anexado, tipo assim, você tá devendo fulano, mas se você ostenta uma vida de luxo, algo do tipo, e não paga a pessoa usa a rede social. Então, assim, qual que é a dúvida das pessoas quanto à rede social? Cara, a Filmitec cresceu 15 anos em menos de 2 anos. Só porque, olha só, ano passado... Na verdade, antes do ano passado, eu tinha um posicionamento que eu, igual você falou, Gustavo, é muito polêmico. Eu precisava daquele posicionamento. Era uma meta para mim. Depois eu mudei totalmente meu posicionamento, eu mudei os meus clientes. Eu trabalho para os caras hoje que é o Old Money, os caras extremamente low profile. Então eu usei um outro tipo de comunicação, porque o mercado hoje está extremamente prostituído. Então quem vende preço está trabalhando por preço. Eu estou vendendo uma outra história, um outro tipo de trabalho, então eu estou atraindo uns clientes ali, ó. Você vai ver, o cara tem 30 seguidores. Não tem nem foto perfil. O cara vai lá, fecha um SW4 Diamond com orçamento de 20, de 30 mil. Um Camaro igual fechou hoje, de 39 mil reais. Envelopamento. E o cara não quer aparecer, que hoje tem muito. Não me pediu R$1 de desconto. Então. Agora vamos voltar aqui pro que era. Acho que a mídia não tem o que falar, né? A gente se mostra de forma gratuita no Instagram, né? Branquinho, a pergunta que eu queria fazer para você é: quantas vezes você já recebeu serviço de marca prêmio ou não, né? Mas na maioria das vezes ali você só mexe com marca prêmio, que realmente a concessionária fez uma cagada ou não conseguiu resolver? Algumas vezes.
Mas conta pra gente uma que te marcou. Se você não quiser falar a marca, tudo bem, mas se quiser falar é até bom. Na verdade, é o seguinte, o que eu falo para os meus mecânicos? Nós temos que ser diferente de concessionária. Por quê? A minha obrigação hoje é resolver o problema do cliente mais rápido e mais barato. Porque o serviço da concessionária já tem. Mais longo e mais caro. Vamos lá, o que a gente pega muito com concessionária? Concessionária não tenta arrumar peça, não tenta... Digamos que são colaboradores que não pensam. Ora, generalizando, hein? Calma aí. O que eu quero dizer Eu acho que eu trocaria o não pensa por não qualificado. Pode ser? Não, porque para ele pensar ele tem que ser qualificado. Então já é não pensam mesmo. Olha só. Peguei problema de bico injetor, de funcionamento. Vamos lá, funcionamento no terceiro cilindro. O que pode ser? Bico, vela e bobina. Na concessionária, eles vão condenar os três. Bico, vela e bobina. Gente, acertou. Pronto. Trocou tudo? Ganhou, trocou tudo. Deu um tiro num passarinho de 12. Ele acertou. Foi a forma melhor para o cliente? Não, o cliente pagou mais caro. Agora, já os meus colaboradores... Gente, problema de funcionamento, terceiro cilindro. Vamos pegar a vela do segundo e jogar no terceiro? Beleza, se o defeito veio para o segundo, quer dizer que a vela que veio para... Entendeu? Então, assim, gente, vamos pensar. Hoje você tem que pensar. Porque hoje, esquece antigamente. Antigamente, você resolvia um problema de um carro com alicate e um arame. Hoje não é isso. Hoje eu resolvi um problema numa Corvette com software. Colocando o equipamento, fazendo a programação, fazendo a atualização do carro com software. Então chega, antigamente, alicate, isso não existe mais. E para fazer essa programação, você tem que pensar, é no módulo tal, por que desse defeito, é recorrente, não é recorrente. Não adianta você resolver agora se ele pode voltar. Então, assim, não quanto você investe em treinamento, Branquinho? Porque isso aí tem que ter treinamento. Não adianta você ter só um funcionário, é só um mecânico. Contrata-se um mecânico. Não é assim que a Eurofix contrata. O treinamento lá é assíduo, só que eu deixo meus colaboradores bem à vontade. Por exemplo, o meu da parte elétrica, que hoje é o que, assim, não é o que comanda, mas é o que está mais em alta, né? É o mecânico elétrico. Porque o mecânico, por ser mecânico, trocar pastilha de freio, trocar óleo, você acha em qualquer lugar. Agora, o mecânico que precisa pensar que é da parte elétrica, ele também tem que estar capacitado e ele também tem que ter o feeling e a vontade de aprender. Correto? Não adianta nada eu pegar o Gustavo aqui, gastar 10 mil com ele num curso, sendo que ele não quer aprender. Isso existe. Então, assim, você tem que deixar o colaborador bem à vontade, até dele, eu quero me capacitar mesmo. Então, pesquisa o que você quer. Vamos no mercado, tem esse curso, qual que você quer? É esse aqui. Aí eu vejo com ele. Bem, esse aqui já está avançado para você. Vamos fazer esse aqui primeiro e correr? Então, bem dizer, é isso. Então, assim, a nossa equipe hoje... E a gente é muito cobrado, né? O tempo inteiro. Então, assim, um erro da Eurofix, gente, viraliza, né? Viraliza. A internet usa para o mal também. Não quer dizer que não acontece. Gente, erros, assim, acontece com frequência. Não com frequência, né? Mas a gente tem que saber domar esse erro, né? Tentar diminuir ao máximo o risco. O erro humano, ele pode existir, mas você tem que controlar ele. Então, a Eurofix tem protocolos para todos os tipos de problemas, vamos assim dizer, e tem que seguir rigidamente e você mais ainda ficar de cima para que esses protocolos sejam seguidos de forma mais assídua possível. Né? Gustavo, agora uma polêmica que você já gosta, né? Mas vamos agora, pronto. Oxi. Gustavo, PPF é moda ou protege? Pra quê? Como? Hoje no Globo Repórter. Sobre o PPF. Olha só. Depois de um certo tempo trabalhando com essa profissão, eu entendi que existe tudo nessa vida para cada tipo de pessoa. Existe um carro, existe um avião, existe um helicóptero, existe uma casa, existe tudo que você possa imaginar. Os seres humanos se adaptam àquilo. Na nossa profissão, também é visto muitas das vezes como um plástico. E esse plástico também sofreu mudanças, né? De 1960, quando ele foi construído, ele era para uma coisa, depois foi se adequando, como os carros, né? Corridas, e depois viraram um objeto de desejo e de utilidade. Então, o que acontece? O PPF hoje, se tratando de termo de proteção, existe
uma possibilidade de você escolher hoje qual PPF você quer para o seu cotidiano. Se você usa ele mais no agro, na cidade, pista, porque hoje a gente tem espessura, brilho e camada de regeneração. Então hoje a gente tem camadas que é PPF autorregenerativo, que é a camada self-healing, só que esse PPF para o cara que é do agro, que anda na roça, no barro, ele não é muito bom. Porque o barro é ácido e sofre um desgaste muito precoce, então ele vai ter manchas e vai estragar muito rápido. Só que esse mesmo PPF para um cara que tem um Porsche, uma Ferrari, que não roda tanto, que é um cara que tem um pouco mais de cuidado, ele é melhor. Então, só que ele também é mais caro. Então, a gente já tem um PPF que tem uma camada de verniz mais grossa, só que ele tem um realinhamento polimérico, que é o verniz mais grosso, só que ele é regenerativo. Ele precisa um pouco mais de calor para esse realinhamento polimérico, para ele assumir aqueles micro-riscos. Agora, em questão de batida, cara, o que vai mandar é a espessura do PPF. Como a gente sofreu essa mudança dos preços, então o que eles fizeram? Eles diminuíram a camada do PPF, tudo. É como se você pegasse ali um McDonald's e um hambúrguer lá do Dom Rafa. Então, a camada de um é isso e a camada do outro é aquilo. Então, tem PPF de 8, 9 mil? Tem sim. Tem até mais barato. Mas não é o que é para ser. A qualidade não é a mesma. Então, eu sempre certifico que escolha o PPF que esteja dentro do seu orçamento, mas escolha também um profissional que vai fazer. Por quê? Você está aplicando PPF para proteger a única coisa que é insubstituível no carro, que é a pintura. Farol você troca, para-brisa, pneu, roda, para-choque. Mas eu vou falar, a pintura não troca. É repintura. Se pintar novamente, realmente seu carro vai desvalorizar. Seu carro sempre vai ter uma repintura. Hoje, a gente está com um problema de uma Ram 1500, que a gente fez um laudo, inclusive você estava lá, micragem alta. Então, tipo, o cara que compra um carro acima de 300, 400 mil, como a gente falou, é um cara extremamente criterioso. Então, essas pessoas, mas isso e aquilo, um detalhe, às vezes até chateia. Mas por causa disso, cara, aquela pessoa ralou tanto na vida e ela decidiu não aceitar mais qualquer coisa. Então, sim, entregue qualidade e entregue excelência. É o que eu explico pro meu cliente. Eu tenho o melhor PPF pro carro e pro bolso dele. Ponto final. E aproveitando esse gancho aí, ó. Deixa eu te falar, a gente faz DECRA só com carro usado, né? Uhum. E isso aí. Prepara pra fazer DECRA em carro novo, zero na concessionária que você compra. Isso aí foi tema de falar. Eu já peguei mais de 5 carros até hoje, carro que vem zero da concessionária para botar PPF. A gente faz a vistoria. Por quê? Depois que botou PPF, o último que mexeu que estragou, né? Então, tipo assim, tirou um PPF. Nossa, meu paralama foi repintado. Não, foi repintado na Neurofix. Comprei o carro zero. Então, acontece, assim, né? Você olha... Gente, eu já peguei carro com porta repintada, entendeu? E acontece muito. Mas acontece, cegonha e tudo mais. Agora você está comprando carro zero, você quer. Mas isso aí, Branquinho, não é uma coisa muito incomum, não. Acontece muito, né? Você que mexe com a parte de pintura lá, às vezes até a concessionária te procura para fazer uma repintura, porque o carro chega na concessionária, a partir do momento que ele desceu, ali é responsabilidade da concessionária. Porque se ele estiver no guincho, é responsabilidade do guincho e a concessionária não aceita aquilo ali. Mas ali está um manobrista manobrando, arranha uma porta, arranha uma lateral. Isso aí acontece, principalmente a gente vai, né? Nós que estamos do outro lado, na ponta. Às vezes eu comprando carro, porque a gente está além de comprar e vender, a gente compra para o nosso estoque. Várias vezes eu pergunto pro cara, se o carro tem repintura, já aconteceu. O cara fala, não tem, comprei zero, não tem repintura. Falei, vamos fazer um laudo cautelar? Eu fui comprar uma BMW, tava literalmente a lateral inteira repintada e não satisfeito, não era só repintura, não. Tinha massa na parte traseira. Então assim, acontece e não é incomum, né? Eu falei até outras vezes aqui, eu mesmo comprei um Nivus, que era um carro mais simples. Te teve que fazer 3 martelinhos, né? E aquela plaquetinha onde fica a Highline tava amassada, teve que trocar. 0 quilômetro. Né? E ainda falei pra vendedora, eu falei, olha, aquele carro ali que tá na exposição tem repintura. Ela não tem não. Eu falei, então tá bom, vem cá pra te mostrar. Abri a tampa traseira e mostrei pra ela. Olha aqui, ó. Tá vendo essa rebarba de tinta aqui? Isso aqui foi repintado e você vende como novo. E o cliente muitas das vezes acha que tá comprando como novo e não tem repintura. Tem. Então tem esse serviço, eu tenho esse serviço de fazer laudo cautelar no carro novo. Eu passei o micrômetro em todos os carros que eu compro novo, passo pro cliente que é parceiro meu e contrato fazer, passo o micrômetro lá na concessionária e olho todos os detalhinhos que às vezes tem que mesmo fazer o martelinho. O que a gente está fazendo lá na Filmtech hoje? A gente está trabalhando para um público
extremamente exigente. Muito, muito, muito mesmo. Branquinho sabe, né, Branquinho? O público de alto padrão, cara, existe. A galera que tá fazendo Porsche, que tá fazendo BMW, mas eles não têm noção do que é trabalhar no alto padrão. Mas é uma galera extremamente exigente, minuciosamente. Fora que o acesso à informação é muito fácil hoje. Você digitar no chat GPT que ele te fala. Não é verdade? Então o cliente não chega lá mais sem saber nada. Olha isso aqui, como no passado as pessoas passavam a perna. É um negócio É bacana de o falar. cliente 4.0. Deixa eu só pontuar aqui rapidinho, para não cortar aqui o... Então, o que acontece? A gente está trabalhando com um público a mais. Então, esse povo são um povo que lê muito. Público 4.0 tem acesso à informação que ele quer, a hora que ele quer, quando ele quer. Então, dependendo da informação que esse cara tem, ele já chega na sua empresa sabendo mais que você, se você não for um cara que se atualiza. Então, hoje, lá na loja, a gente faz um checklist fino, DECRA praticamente. A gente revisa todas as peças, são filmadas, para-choque, porta, medido com micrômetro, espessura. Por quê? Eu trabalho com muito carro zero. Tipo assim, tem carro que eu busco na concessionária de guincho. Aí chegou lá na loja, se algo que venha da concessionária acontecer dentro da minha empresa, amigo, quem sou eu no jogo do bicho? Perto de uma concessionária. É a Filmitec, é o cu de calango, que veio lá do Nordeste lá e acha que é o cara. Entende? Então, como que eu me resguardo? Tendo processos bem definidos e laudos, checklist pronto pro meu cliente. Tá aqui, chefe, o seu carro é esse aqui e eu vou começar a trabalhar nele agora e ele vai ficar assim. Já tive problema com isso. Branquinho pontuar? O que eu ia falar é a questão, assim, antigamente, né, quando o PPF veio, né, todo mundo queria o PPF inicialmente por questão de modinha. Foi passando o tempo, né, foi popularizando, aí veio PPF de tudo quanto é jeito, né? Aí começou a misturar tudo, aí veio PVC, veio papel contact, veio tudo, né? O povo vende como PPF, pronto. E vendia como PPF. Aí, preço lá embaixo, né? Porque a concorrência começou a explodir. Mas a geração 4.0, como o Gustavo falou aqui, eles estão estudando mais e estão vendo hoje a diferença. A gente vê, porque a gente já aplicou. Sim, mas antigamente nosso cliente não via isso. Agora ele está vendo. Agora ele procura um produto de qualidade. Ele não está indo só pela moda, ele está vendo que realmente tem a necessidade de uma proteção, de uma futura repintura, né? de tirar uma questão da repintura e a questão da estética também. Aqui no Brasil é muito cobrada a estética, lá fora nem tanto, entendeu? Mas aqui você vai colocar um PPF, você tem que entregar um PPF. Eu estou falando no meu segmento da linha premium, né? Do super esportivo. Não estou falando do agro que você falou agora há pouco. Mas eu tenho que entregar um brilho, entendeu? Eu tenho que entregar um PPF contornado, certinho. O cara quer ver o PPF como se o carro não tivesse PPF, não é verdade? Exatamente. O cara quer bater o olho ali e falar, será que tem ou não tem? Mas esse é o brasileiro. Porque, olha só, o gringo, ele quer a proteção. O brasileiro quer a perfeição. Além do, tipo assim, tem cara que ele quer o Grand Luxury Plus Premium Gold Master. E ele quer, cara, eu tenho cliente, os meus clientes são piores que o cliente do Branquinho. Os meus clientes. Por quê? O Branquinho é uma empresa e aplica PPF. Então, o cliente do Branquinho é aquele cliente que ele chega assim, eu quero o PPF na minha Corvette, acabei de comprar. Aí chegou lá, aplicou, ficou perfeito. Show de bola. Vai embora. O meu, ele quer olhar o canto, debaixo do para-choque, debaixo da lanterna. Porque você mexe só porque eu sou envelopador, então ele cobra de mim uma qualidade ímpar. E tipo assim, que talvez eu entregue até a mesma coisa que o Branquinho, mas ele quer me cobrar aquela qualidade. Então assim, os meus clientes, eles são mais sequelados. Eles são mais doentes mental. Eu tenho certeza disso, porque eu já perguntei para tu. Mas você tem um distúrbio mental igual eu. É porque você vende para quem você se parece. Você se conecta com quem você se parece. Então eu falei, velho, esses caras são doentes também, igual eu. Porque eles querem uma qualidade, cara, que até eu, quando eu pego esse, que eu topo uns assim, eu falo assim, esse cara me fez subir de nível. Eu tenho que entregar essa qualidade aqui. Então, toda vez que alguém pensa numa qualidade que ninguém quer mexer, só sobra pra mim, velho. O Branquinho mesmo, tipo assim, ele pega só o filé. Olha aí, Branquinho. Segundo processo, só o filé. Aí quando chega aquele cara, não, porque eu quero plotar, que eu quero aquele detalhe ao Branquinho.
Quando o Branquinho me manda um contato, pô, esse cara tá entrando em contato. É bomba. Porque se fosse bom, ele pegava. Ô, Branquinho. Hoje eu tô na situação que eu posso escolher. Branquinho tá no ó. Ele tá comendo picanha, entendeu? Aí eu tenho que... Falei, Contra filé! Eu falei assim... Eu falei, quando o Branquinho me manda, eu já sei. Ele Quando não o Branquinho já queria te pegar. manda o contato do cliente, você já fala... Mas envelopamento eu não faço. Envelopamento Não, custava, mas assim, custava. cara, o Branquinho foi um cara que me deu uma das primeiras oportunidades, né, Branquinho? A gente trabalhou muito tempo junto. E tipo assim, cara, sempre foi uma parceria. E todo mundo, igual, hoje a gente tava junto no podcast, já foi no podcast comigo também. Mas todo mundo pergunta, cara, mas vocês não são concorrentes? Eu falei, deixa eu falar pra você, filho, já fui fazer serviço Branquinho de Covid, não foi, Branquinho? Foi. Tinha um para-choque lá do inferno, quando lançou uma poste lá. Ô, você vai ter que fazer esse para-choque, né? Branquinho, tô de Covid. Não quero saber, filho. Vem de máscara. Vem agora. Põe a máscara, põe Fechou a duas loja. máscaras. Eu prometi pro fecho a cliente. loja, você vai colocar. Ó, mas aproveitando essa deixa aí, então assim, eu queria perguntar, porque às vezes, né, principalmente, não o Gustavo, né, essa pergunta tanto não serve pro Gustavo, mas pra você, Branquinho, às vezes você tem serviço simples, né, vamos assim dizer, só uma troca de óleo, uma revisão básica de um carro. E como é que você faz para combater esse serviço simples com a pessoa que não tem a sua estrutura? Porque o cliente, às vezes, não entende, ele quer excelência com preço baixo. Mas não dá para comparar o Branquinho, aquela estrutura, igual você falou no começo, funcionário capacitado, com o Zé do óleo ali. O Zé do óleo ali, ele só tira ali, põe o óleo, não quer saber de nada. Às vezes até coloca o óleo errado. Como que você faz para explicar isso para o cliente? Para falar por que o seu preço, o Zé ali cobrou 100 ou você cobrou 200? É o dobro, Branquinho. Por quê? Ó, como eu falei para você, a questão da capacitação. Hoje, os carros estão muito tecnológicos. Então, hoje você não troca um carro sem passar um aparelho, sem fazer um reset de inspeção. Muitos fazem, né? Fica lá pedindo, ó, o óleo tá trocado, mas o óleo tá pedindo lá no... Entendeu? Então, assim, aí já é uma vantagem, entendeu? Lubrificante. Cada carro, cada motor... Gente, tá mudando muito a questão de lubrificante de motor. Não sei se vocês estão acompanhando, questão de espessura de óleo pro nosso clima, tá mudando muito. Então, assim, as pessoas que não estão estudando estão ficando para trás. E hoje, para você fazer uma troca de óleo no Nivus, você precisa de um aparelho. Sim. Fazer a inspeção. Um carro, vamos dizer, não é o mais caro do mundo. Tudo bem, vamos falar, tem como resetar no painel? Gente, tem. Mas você tem que entregar um carro pro cliente que seja uma troca de óleo, com as verificações, pelo menos, elétricas do carro. Então, você vai passar o aparelho, ele vai te dar um diagnóstico elétrico, se o carro tem alguma falha eletrônica ou não. Porque a troca de óleo em si é o visual, mas o carro hoje não é só mais visual. Eu falei agora há pouco. E é o barato que às vezes pode sair caro. Às vezes o cara chega, ele tem muito carro hoje que para soltar a pastilha tem que ser no aparelho. Aí o cara tenta, quebra a pastilha um disco. Peguei muito isso aí. Peguei muito. É o que mais acontece, não é? Porsche Cayenne, vai trocar. Esses carros que tem freio de mão elétrico. Tem o cara que vai passar. lá e manda a chave de fenda e força e pensa que é aquilo lá. Gente, você vai com o aparelho. Ou seja, você tem que fazer investimento. Você comprou o aparelho, é caro hoje o aparelho. Aparelho precisa de atualização anualmente. Então, assim, o Zé da Esquina... É o sistema, parceiro. O Zé da Esquina não consegue acompanhar. Se ele não tiver por dentro do negócio, não consegue acompanhar. Ele tem que se profissionalizar. Hoje é profissionalização. Senão não vai dar certo. E eu acho que assim, a mudança de chave Mas dos os clientes carros... estão entendendo isso. Igual a questão do PPF. Antigamente, o pessoal queria PPF por PPF. Não, mudando de pau pra cacete aqui, que você perguntou pro Branquinho, eu vou explicar no modo... Raiz? Visão. Bruto? Não. O que você falou é o modo técnico. Mas eu vou te falar. Se eu tenho um carro organizado, um carro que eu prezo pela minha segurança, e eu olho a estrutura do Branquinho, quem tem essa visão de na Filmtech é caro, na Eurofix é caro? Cara, simplesmente é o cara que não tem grana, velho. Porque não é sobre não ter grana, é aquele cara que tem aquele pensamento mais baixo. Porque, olha só, o cara que tem um Nivus e ele quer ter uma Porsche um dia, ele começa primeiro cuidando do carro que ele tem. Vamos supor, ele leva para trocar lá na Eurofix o óleo dele. Pô, chego lá, cara, as pessoas hoje, e eu notei isso depois que eu organizei toda a estrutura da Filmtech, eu como gestor da Filmtech hoje, não mais como dono, etc. Mas como gestor, observei que quando a gente mudou a estrutura, a gente espelha um tipo de comportamento, não só de clientes, mas assim, as pessoas buscam essa segurança visual. Mas então, tipo... Só pra mim, Gustavo, o que é, pra você e pro Branquinho, sabe o que é a minha visão disso?
é aquele cliente que muitas das vezes, né? Porque assim, eu acho que a mudança de chave no Brasil, acho que foi 2014, 15, com as 320, as 6080, que, vamos assim, usar a palavra da moda, viralizaram, né? As F30 e as 6080 das anteriores aí, 1.6 turbo, né, Branquinho? Acho que vendeu muito e elas vendem muito até hoje. Só que tem aquele cara que vai lá comprar comigo, né? Que vamos um pouco tá na outra ponta. Cara, quantas vezes os caras querem financiar o carro 100%? E às vezes até consegue, sei lá, com 20 mil de entrada, financiar um carro de 100 mil. Você muda a jogada, né? O carro é mais caro. Sim, mas consegue. E aí o cara realmente, ele troca no Zé, querendo às vezes trocar com o Branquinho, mas um cara que quer ter, mas não é tão... nós vai falar de um cara que tem grana. Não, essa raça aí, mano, não tem nem que existir. É o dublê do rico. Esse aí, eu vou te falar. Ele era pra estar andando de Uno. Eu falei que o cara era pra... Não, mano, você quer discordar de mim? Não, tá certo. 20 mil reais quer andar de Mercedes, pô? Ele não tem, ele tem que andar de Uno. Por quê? Porque ele só tem uns 800 pra troca de óleo. É a regra básica da vida. Mas existe, Gustavo. Mas o brasileiro é o que mais tem. Isso não vai sair. E é o que mais existe, isso não vai acabar. Até nos clientes das Porsche tem, mas e aí? Tem ou não tem, Branquinho? Aí a Eurofix... Tem ou não tem, Branquinho? Aí a Eurofix já fechou hoje por causa desse tipo de cliente? Não. E nem vai fechar. Por quê? Porque você não vende pra esse cara. Esse cara, quando ele olha aquela estrutura, já espera. Ele já nem vai. Tipo, é tipo o capeta quando vê a cruz. Tipo, ele já sai fora. Porque já sabe que ali... Porque não é pra ele. Por quê? É igual a gente falou. A gente tá trabalhando pro cliente que quer. Não pro cliente que tem vontade. Porque hoje, ter vontade de ir na Eurofix, todo mundo tem. Mas nem todos têm a possibilidade e a condição de pagar. E não estou falando de dinheiro, estou falando do cara dizer, cara, eu mereço o melhor. Eu vou levar meu carro na melhor. Entendeu? Então não é mais sobre grana, porque tem cara que tem grana, e a gente conhece muito bem, o cara tem grana até para comprar Eurofix, mas ele vai lá no desgramado do Zé da esquina. Eu recebo muitos comentários no Instagram. Meu sonho é arrumar um carro com você, meu sonho é fazer serviço com você. E é bom, é gratificante. Não, muito gratificante. Mas olha só, fora esse cliente do Gustavo que tem que morrer, que ele acabou de falar aí... Não falei não. Se tiver gravado, apaga. Fora esse cliente, existe o outro cliente que é muito difícil, aquele cliente que tem um pré-conceito. Isso. Gente, eu faço pesquisa de mercado. Eu faço pesquisa de mercado constantemente. Beleza, eu tenho diferença do Zé da Esquina? Totalmente. Meu custo é totalmente diferente. Equipamento, meus treinamentos, meus profissionais. Até essa estrutura para manter. Pronto. Beleza. Mas e aquele cliente que tem preconceito, que ele chega lá, porra, só tem Ferrari, Porsche aqui dentro. Não, aqui vai ser caro. Gente, não é caro. Eu, o tempo inteiro, estou estudando o mercado, vendo qual que é a tendência, o que está aumentando, o que está baixando. Eu tenho que estar no mercado. Não adianta eu botar... eu tenho estrutura muito cara, eu vou aumentar preço. Eu vou perder cliente. Então, é assim, a curva, né? Se você vai aumentando o preço, vai aumentando o ganho ao ponto de você vai diminuir a quantidade de cliente, mesmo que seu preço alto você não consiga manter. Esse cliente que tem um preconceito, né? Que é a visão antecipada de algo que ele não fez, né? Nem chegou para te ligar para saber de batata frita? Não gosto. Já comeu? Não gosto. Gente, isso é preconceito. Então, assim, esse cliente é muito difícil. Você botar na cabeça dele fazer o serviço e dele tirar esse preconceito da cabeça dele. Mas a partir do momento que você consegue tirar, aí você ganhou ele e segue o jogo aí. Mas demora um pouquinho. Então, esse mercado premium, a gente estava comentando antes de vir para cá. Eu falo de vender carros ali, sei lá, de 800 mil para cima. Acho que o cliente é complicado. Porque o cliente que está vendendo... Às vezes não está vendendo porque está precisando. Ele não está precisando vender, porque ele comprou a nova. Ele comprou uma, está com a zero na garagem, pagou 1.200.000, está vendendo essa de 800. E o cara que está comprando a de 800, ele também não é liso, meu amigo. Aí ele está lá comprando uma de 800. Cara, eles brigam por 100 reais. Não vou fazer. Não vou fazer, não vou tirar 100 reais. Às vezes não dá negócio por conta de 100 reais, um negócio de 800 mil reais. E realmente acontece. Então esse mercado premium não é difícil só na ponta de vocês, mas na ponta do mercado de usados ou dos carros de luxo é muito complicado também. E a gente tem que saber lidar com esse cliente, né? Que a gente estava falando, às vezes um comentário, tanto meu lá na venda, ou um comentário do Gustavo lá na hora de falar, não, mas eu acho que seu carro aqui não... Acho que a gente tem que arrumar isso aqui para pôr o PPF, o cara já acha ruim o carro. O cara chamou meu carro de ruim. Ou sei lá, não, cara, não tem que ser só pastilha, tem que trocar isso, o carro tá precisando. O cara pôs um monte de defeito no meu carro. Então, é bem complicado o cliente premium, tem que saber conversar, tem que saber mostrar, mas eles são...
na maioria das vezes, entendidos do assunto. Então é fácil de você tentar contornar e conversar e mostrar a realidade para eles. Né? E voltando um pouquinho no assunto da questão, né, da Eurofix, do Zé da Esquina, hoje tem muita marca ruim no mercado. Muito. Você compra hoje um filtro lubrificante, filtro de óleo, original, R$200. E você compra hoje um filtro paralelo por R$50. Aí você fala, pô, Branquinho tá vendendo filtro de óleo lá por 150 e lá é o mesmo filtro por 50. Gente, alguma coisa tem de errado. Eu não tenho essa margem exorbitante. Tá errado, o negócio tá errado. Então, assim, pesquisa, nem tudo que você vê é verdade, nem tudo que você digita lá no Google e cai no Mercado Livre é verdade, tá? Pastilhas, peças, filtros, velas estão vindo falsificadas. Muita. Até o óleo. Até o óleo. Bem falsificado, né? Ah, é Motu. E você vai comprar na internet, não é Motu. O cara falsifica cerveja, que tem uma margem de 2 centavos. É óleo soia. Ó, mudando agora um pouquinho de assunto, Gustavão, fala pra gente qual foi o projeto mais desafiador. Se foi um projeto ou se foi a aplicação de um PPF, aquele que mais te marcou e fala, cara, aquele ali me tirou noites de sono. Qual foi o projeto? Rapaz, não lembro não. Teve uns projetos assim que eu fiz que foram mais difíceis assim com o cliente. Pode ser. Tipo, a Hunter RX do Rincon. Nossa, aquele carro parece que tinha um satanás engrudado naquele capeta lá. Ó, a gente primeiro começou, eu vou contar essa história aqui. Primeiro, eu mandei um dinheiro para um cara que era brother de um brother meu mandar o material, o cara não mandou. Sabendo dessa história. 30 mil reais. O Rincon me deu o dinheiro, 30 mil reais. Eu mandei 24 mil pro cara, né? Porque foi o que ele me pediu, porque... Não, segunda-feira o material vai estar aqui. O Rincon passou um ano sem falar comigo e sem pisar na minha loja. Quando ele decidiu falar comigo, depois de muita insistência, foi... Caralho, velho, nós é parceiro, mano. Sempre fiz os carros do Rincon assim, tipo, e eu gosto muito dele, ele gosta muito de mim. E... Quando eu peguei essa RAM... Aí a gente fui lá buscar na casa dele e tal. Aí trouxe o carro. Pedi o material não tinha a cor que ele queria. E ele escolheu uma cor assim. Aí eu falei, não, vou resolver o problema. Eu não sei o que é, mas aí acabou que o cara tinha uma bobina, enfim. E ela tá plotada da cor que ele queria ou você escolheu outra? Você consegue esperar? Só ansioso. Aí, o que acontece? 2 TDAH aqui. Plotei o carro, aí... Começou na desmontagem. Meu colaborador quebrou o braço junto comigo no TV. Aí eu chamei outro para terminar de desmontar o carro, adoeceu. Aí eu tive que chamar outro. Então foram 3 pessoas para desmontar o carro e para montar também foi mais 2. Um montou errado, o outro que montou, terminou de montar, faltou um monte de parafuso. E o Rincon tinha mandado, cara, o vídeo do carro que ele queria que ficasse igual. O que acontece? Na rede social. Na rede social. Isso. Aí, cara, o material cromo é o material mais desgramado que tem de trabalhar. Tipo, ele não dobra, não curva. Ele parece... Eu não sei nem explicar. E aí, cara, na hora de instalar, a gente perdeu peça pra caramba. Porque a RAM, cara, a RAM normal, ela é reta. A RAM TRX, ela vem assim, 2 palmos assim, de lateral, boleada, com curva. E o material já não curva, né? Então eu não queria fazer emenda. Perdi material e eu deixei a frente do carro preta. Na hora que eu tô indo levar esse carro pra ele, eu falo, eu não quero esse carro, não. Você vai pintar essa porra de spray, você vai fazer essa tinta com tinta guache. Ele falou que ficou parecendo a Rampage. Essa desgraça tá com cara de Rampage, eu não quero essa porra desse carro aqui. Aí eu... Meu Deus... Será que eu joguei um paralelepípedo na cruz? Será que eu vendi alguma coisa pro Satanás? O que foi que eu fiz, velho? Fica tudo dando errado, velho. Já começou, tipo, tudo dando errado. Aí, eu pedi o material, eu comprei outra bobina. Mano, fui pra Lusiânia, 200 quilômetros. Fui plotar esse carro, acabei esse carro 11 horas da noite, me taquei de lá pra cá. Cara, quando eu deitei na minha cama, montamos o carro. Voou uma peça do carro do Não, velho. Não, o trem mais louco do mundo. Aí ele me mandou a foto, eu falei... RWV lá vem, aquele japonês que cola tudo com cola. Eu falei, mete cola de para-brisa nessa porra, Bagual, que é nóis. Mas assim, foi um dos projetos, assim, pra mim, porque já começou, tipo, dando errado desde o começo.
entende? Tipo, nada deu certo. Mas no final, cara, o projeto assim foi algo transformador. Eu aprendi muito porque eu confiei em pessoas que não eram para estar ali, enfim. Então, o que eu sempre falo é, cara, aceite novos desafios, porque isso transformou a Filmtech no que ela é hoje, sabe? Tipo, igual o Branquinho. A gente já pegou o projeto assim que dá uma, tem hora assim, tem uns clientes, cara, e às vezes não é o cliente. Porque quando você começa a jogar no alto nível, se você pegar o carro do cara e falar, ó, vou te entregar só mês que vem, dia 5, 3 horas da tarde. O cara só fala assim, ok. Nunca mais ele te procura. Agora você fala, vou te entregar amanhã, e aí você começa a enrolar. Aí o problema, irmão. Aí o problema começa assim, de uma forma. Igual ele falou, não, você falou que você vai me entregar esse carro, você vai me entregar, você vai trabalhar de madrugada. Eu trabalhei de madrugada, trabalhei de noite, trabalhei de dia. E deu tudo errado, mas assim, no final deu certo. Então, Era a cor que ele queria. Era a cor que ele queria, ficou do jeito que ele queria. Bom, deu umas bolhas, mas eu falei que agora vai ser cair no rio, não afunda. Então tá tudo certo. É só conversar com o cliente que dá certo. Então eu acho que foi esse projeto mais louco. Assim, Mais difícil. Mais difícil. Branquinho, e pra você, qual foi o carro que te deu mais trabalho? Fala, cara, esse carro chegou lá pra mim. Qual foi um carro que te marcou que chegou na oficina? Land Rover. E qual era o problema? Cara, uma Discovery Ela 4. abriu o vidro de um lado, ela abriu do outro. É uma Discovery 4. Eu desci o motor dela 4 vezes. Fiz o motor. Rodou 300 km. Explodiu o motor. Voltou pra loja. Fiz o motor. Explodiu os balancinhos. Voltou... Cara, punk. E eu ia chutar que era uma Land Rover, eu ia acertar. Land Rover. Mas enfim, Land Rover me ajudou muito também. Eu cresci muito com a Land Rover. Mas foi assim, né? E volto a te falar. É sabendo lidar com o problema que você consegue resolver o problema com o cliente. E como é que você conseguiu contornar esse cliente aí? Que o cara falou, pô, o Branquinho levei pra Eurofix, é a melhor, e aí... Vou falar, por último, eu comprei o motor zero e coloquei no carro dele. Acabou o problema. Entendeu? Acabou não, vai durar uns 40 mil quilômetros. E ele pagou para recondicionar. Beleza, não deu certo. Coloquei um motor zero no carro dele. Pronto, resolvido, entendeu? Então, assim, a vida nem sempre é alegria. Nem sempre ganha. Nem sempre ganha. Você tem os ônus e os bônus. E é aí que tá. É como você vai gerir esse problema. Entendeu? Teve o constrangimento com o cliente, nem sempre ele vai sair satisfeito. Você vai dar o melhor para ele. Nem sempre ele vai Deu sair mais satisfeito. do que o melhor. Você deu um motor novo. Beleza, mas na cabeça dele ele perdeu 3, 4 meses, entendeu? Ele ficou quanto tempo lá, o carro? Você lembra? O que você gerou? 8 meses. Nossa. 8 meses, entendeu? E um negócio que era para resolver com 20 dias no máximo. Então, assim, aí ele começa a jogar na cara. Eu tô pagando o seguro desse carro à toa. O IPVA tá rodando, parcela. entendeu? Parcela, pererê, parará. Pô, meu cara financiou uma Discovery 4 foda, velho. Branquinho, mas assim, eu nem tava com o plano dessa pergunta, mas por que Land Rover dá tanto problema? Você acha que é porque ela não tá adaptada ao nosso mercado da temperatura, principalmente as diesel, não sei se essa era diesel, é o combustível nosso que ela sofre, né? Fala pra gente, qual que é a sua opinião em relação... Porque ela tem essa fama, mas não é só fama, realmente acontece. Esse motor V6 diesel da Land Rover, ela tem uma problemática... Discovery 3, Discovery 4... A Range Rover, que todas é que motor, teve... né? É o mesmo motor V6 diesel... Erro de projeto, totalmente erro de projeto. O carro não tem lubrificação. Se você pegar a estrada, viajar, colar o pé no acelerador, ela vai esquentar, ela vai fundir o virabrequim, ela vai partir o virabrequim no meio. Entendeu? Hoje, igual, por exemplo, tem um menino da Zamarok lá que desenvolve algo para não ter problema. Desenvolveu, como é que chama? Protection. O Protect Plug. Ele só mexe com isso. E o problema crônico da Amarok, bomba de alta. Então, ele resolveu. Hoje, problema de Land Rover, falta de lubrificação. Você consegue resolver o problema da Land Rover trocando a bomba de óleo, aumentando a pressão dela. Então, hoje, você faz um motor da Land Rover, você já compra a bomba de óleo nova, já coloca ela reforçada para poder resolver esse problema. Ela lubrifica 1.2 bar de pressão. Gente, 1.2 bar de pressão é o motor 4 cilindros, é um Gol que tem essa pressão. Então, assim, ela exige no mínimo 3 bar de pressão. E a fábrica não viu isso. Ela parece mulher casada, depois de um tempo ela não lubrifica mais.
e quebra, e larga você na mão. Você pode dar pau, ela vai te lascar. E larga você na mão, literalmente, né? Cara, é só ele mesmo, né? Ô, Branquinho, e deixa eu te falar um negócio. E realmente dá um grande quantidade de problema. O Land Rover realmente... O comércio dela é ruim, literalmente por causa disso. Fipe e Land Rover não combinam de forma nenhuma. Hoje, Land Rover, para fazer motor, é só outro novo zero. Eu até postei esses dias sobre a Land Rover, falando, você pagaria 150 mil reais no motor da sua Land Rover, que vale 300 mil reais? Ou seja, 50% do valor do carro. É difícil alguém chegar e bancar. Então, assim, se acontecer lá dentro, eu já... Assim, se acontecer lá dentro, não. Se esse carro chegar para fazer esse tipo de serviço, Você já não... eu já aviso pro cliente, ó, eu vou abrir o motor. Dependendo do que for, É não novo. tem conserto. É outro novo. Olha só, esse Se até o novo quebra... Quebra. Então, 40 mil quilômetros. porque é o seguinte, você vai retificar o motor, você depende muito de serviço terceiro. Por exemplo, eu abro... A retífica sua é terceirizada. É terceirizado. Então, eu mando o motor para retífica, então eu estou dependendo de mão de obra de terceiro. E automaticamente eu sou o quê? Avalista desse serviço terceiro. Então, assim, não interessa se a retífica pode ter sido a melhor que fez o serviço. Mas se foi sobre a minha gestão, eu sou responsável. Com certeza. Plenamente. Então, Garantia é o terror de todos nós, na é verdade? hoje, o que eu fechei o cerco? Eu tenho tudo hoje dentro da minha empresa. Desde a mecânica, desde a lanternagem, desde a pintura. Por quê? O que me atrasou mais hoje? Atrasava, né? Era o serviço terceirizado. Então, você pegava um carro, o cliente chega e entrega a chave. Fala, eu quero fazer revisão, quero trocar a pastilha de freio e tô com esse raladinho no para-choque aí. O que me matava e o que voltava era o raladinho no para-choque. O meu serviço era impecável. E o cliente não quer saber, não. Não quer saber. E deixa Você eu te falar, contratou do Eurofix, quero e saber, eu né? levo Fiz a no fama, Eurofix. Cobrou, paguei, tá aqui, resolve. entendeu? Eu que peguei o serviço. E vamos agora, saindo do Land Rover, que é polêmico, vamos para uma polêmica que vamos dizer, mundial, que é os carros elétricos. Branquinho, e aí, em relação ao híbrido, você acha que o híbrido leve, que tem motor a combustão e o elétrico, é dois problemas? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, você acha que realmente o 100% elétrico vai virar? Porque para nós, do mercado de novos, de usados, os elétricos, 100% elétricos, principalmente super esportivos, Despencou de preço, né? despencou, né? Todo mundo já sabe, vamos pôr, a Consult postou, né, que, pegar o e-tron por 200 mil com FIP de 600 na troca. Na verdade, a Taycan, então ninguém quer. Na verdade, eles colocam 200 mil porque eles não querem pegar. Porque se for 200 mil, eles vão vender. Nem que ele coloca lá 200 mil para não tomar prejuízo na venda, ele pegou por 200. Qual que é a sua opinião, hein? Híbrido leve, plug-in ou não plug-in, você acha que é dois problemas, motor elétrico e combustão? E o futuro, você acha que o futuro no Brasil é realmente só o híbrido leve, o 100% elétrico, você acha que não vai virar? Como é que é? Eu acho que o futuro é o híbrido leve. Vamos lá. Elétrico. Sai fora. Problema. Hoje nós não estamos preparados para manutenção em carros elétricos, 100% elétricos. Não, na Eurofix você não tem nenhum... Você não começou a ir atrás disso ou como é que é? Tá. Na verdade... Começou, né? Não, eu já estou no mercado para resolver problemas de carros elétricos. O problema é o custo. Altíssimo. O problema não é resolver o carro elétrico. O problema é o custo. Existe hoje técnicas agora de você descer um conjunto de bateria e trocar somente uma célula? Existe. Só que você não acha essa célula para comprar. Você vai achar o conjunto completo para comprar. Mas você acha que no futuro Eu já essas tenho- células vão diminuir o preço e vai dar certo no futuro? Ou você Vai acha que diminuir o preço, porque é o seguinte, a célula que foi fabricada hoje, daqui 3 meses, é outro modelo de célula. Olha, deixa eu te falar, olha a Volvo. Você pegava a Volvo 2022, ela tinha uma autonomia de 60 km. A 2024, ela já pulou para 180 km na parte elétrica, na parte híbrida, desculpa. Então, e aí? O que você explica com isso? Ela mudou a evolução da bateria. E aí você acha que o fabricante vai produzir aquela bateria do carro de 60? Não, porque só está saindo o de 180 km. Entendi. Eu peguei uma S350, foi até polêmico na época, isso tem tempo, na minha loja Eu de lembro desse vídeo, Brasília. 160 mil reais. Na minha loja de Brasília. Uma bateria, né? O carro era híbrido. O carro, na época, custava... Era usado, né? Obviamente. Custava 180 mil reais. A bateria custava 194 mil. Acabou. E, detalhe, era uma bateria usada. Por quê? O fabricante ele não tinha mais equipamento para produzir aquela bateria
que estava defasada. Ou seja, iPhone, deixa eu te falar, chega no momento que o seu celular é tão atrasado que a atualização nova não entra no seu telefone. Pra mim, assim, a opinião do GB é tudo que liga na tomada, não dá certo mais, joga no lixo. Carro elétrico. Ah, moço, vocês estão num pensamento meio errado. Por quê? Vocês estão num pensamento de escassez, vocês estão pensando em coisa velha. O negócio é usar um tempo e trocar por um novo, pai. Beleza, e esse carro usado vai pra alguém que vai virar sucata. É. Entendeu? Aí já não é problema meu, eu já usei o carro. Uma forma de brincadeira é essa, mas vamos lá. Mas Gustavo, eu acho que... O pobre não tem que comprar carro elétrico. Não, mas é que vai comprar carro elétrico. Mas o problema é esse. Eu acho que o que vai acontecer? Tudo bem, eu estamos falando da questão da manutenção, não é quem tá usando. Tá, mas agora vamos para quem tá usando, que o Gustavo levantou essa bola. O Branquinho não pode falar isso, mas eu posso. Por exemplo, levantou essa bola. Mas tudo bem, o cara comprou, o A comprou lá a Taycan, beleza. Aí ele foi trocar lá na Porsche mesmo, a FIP 700, a própria Porsche ofereceu 500, 400. Tudo bem, o cara é rico demais, mas ele não quer jogar 300 mil reais fora todo ano. Entendeu? Esse que é o problema. Além de a manutenção, igual o Branquinho, ser péssima, horrorosa, né, de cuidar, o cara vai cansar de jogar 300, 400 mil reais fora. Não adianta. Por mais que o cara tenha muito dinheiro, ele vai começar a falar, vou comprar esse trem nada. E outra, sem contar que quem é um apaixonado por carro esportivo, igual o cara compra uma Taycan, gosta de ouvir motor. Não é à toa que a Dodge com Charlie colocou um som de motor V8 num carro elétrico. Entendeu? Ou você não concorda? Primeiro que o cara que é apaixonado por carro, ele não compra uma Taycan. Então aí já começa. Ou ele perde dinheiro ou perde testosterona. Porque, vamos lá, o cara comprou uma Taycan. Aquele trem... Mano, já andei, o carro é magnífico. Mas vamos falar de dinheiro? Suspender. Vamos falar de dinheiro. Não, brincadeiras à parte, mas as pessoas não são tão... assim, pra me julgar aqui pelo que eu vou falar. Mas, cara, o elétrico é maravilhoso a ideia. Tipo assim, cara, maravilhoso. Você bota o carro na casa, andou, é muito bacana. Eu tenho clientes que tem carro elétrico que falam assim, cara, eu não tiro mais o elétrico da minha vida. Mas o cara tem um outro carro pra ele. Igual Brasília. Não, deixa eu te falar. Tem uns clientes de Brasília. O cliente meu falou assim, Gustavo, eu andava todo dia 80 km, todo dia. Cara, isso me tomava muito... Tipo assim... Gastava muito. Minha mulher vai buscar menino na escola. Brasília, você errou um retorno, amigo. É melhor você morar em outra cidade. Você liga, amor, tô mudando pra tal cidade. Porque você vai fazer um retorno é 15 quilômetros. Sim. Então, a galera do elétrico ali em Brasília tá bombando. Então, essa realidade não é a realidade de todo mundo. Mas o cara que tem grana pra comprar um elétrico, ele já tá meio que preparado. Ele também, como a gente falou do cliente 4.0, ele não é tão animal de, vou comprar um carro elétrico. Então, mas você falou, ele economizou ali no combustível. Não é. E na hora da revenda? Não é. A conta não, na minha opinião, a conta não fecha. Não fecha porque, vamos lá, vamos bater números, cara. Em quilômetros rodados. Esses dias eu fiz uma conta de um carro que com o dinheiro que o cara perdeu, dava pra ele rodar o planeta. Tipo assim, dava pra dar uma volta no planeta com o dinheiro que o cara perdeu. 400 mil reais em combustível, amigo. Que carro vamos botar mas do cara que o cara andava com um carro desse tanto? Então, vamos lá. Vamos supor que você falou aí agora do e-tron. 600 mil. Pra 200 mil reais, só na teoria. Cara, 400 mil reais. O cara perdeu. Entendeu? Tipo, por não querer abastecer, vou gastar tanto combustível. E não foi só isso. Olha a frustração que o cara teve. No investimento, de um trem, de pneu é diferente. Pô, você chegar igual esses dias, uma Taycan, até que o Galan tava com ela, do João Afonso. Cara, desespero. Ir pra academia e o carro... Não carrega o tanto, chegou lá, não tinha carregado nada. Então, assim, quem quer viver, vive. Eu brinco, às vezes, eu falo pros clientes meus que tem carro híbrido, eu falo assim, rapaz, você é um baitola. Aí daqui um ano, eu vou vender esse carro porque meu prédio não conecta, porque tem que ter quatro. Eu falei assim, cara, mas aí o cara tá pegando, tinha uma Porsche híbrida, tá pegando, tá comprando uma KNS GT agora, GTS, enfim, tudo V8. Eu falei, agora seu testosterona subiu. Aplicou um pouquinho de dura. Mas não é. É porque assim, quando a gente brinca, eu posso brincar. O Branquinho não pode, porque senão, né? Eu quero que se foda. Mas vamos lá. Quando você. Eu falei quando você. Não, mas é verdade, pô. O Enfim, lá no fundo do íntimo dele, sabe que ele deu uma ratada. A ideia é muito boa. Mas a prática é péssima. É igual o casamento.
Entendeu? A ideia do casamento é maravilhosa, mas se os dois não fizer para dar certo, igual o cara foi lá, comprou o carro, mas o carro não colabora com a vida do cara e no final só ele se fudeu, né? Porque o carro tá lá, tá funcionando ou deixando de funcionar. A questão hoje é que o carro elétrico, para você ter ele, você tem que fazer um plano de voo. Entendeu? Tipo, eu vou me fuder, tipo, o avião vai cair. Aí chega lá, tá quebrado ainda. Você calculou, chega lá e... Se é para uso doméstico, você tem em casa, você vai carregar todo dia, você usa pouco, pode ser o carro mais fantástico do mundo. Agora, você vai viajar, você tem que fazer um plano de voo, você tem que estudar aonde você tá indo. Pra mim não vai virar esse negócio aí, não tem jeito. Tá, pronto. Mas o híbrido leve... Então, eu acho que também o híbrido leve plug-in, pra mim, o branquinho, eu acho que demonstrou a essência. Eu acho que o híbrido leve é do caralho. Eu acho que o híbrido não plug-in é o que vai mais virar ainda, porque as baterias são mais de boa, talvez o custo é mais tranquilo de manutenção. O plug-in ajuda, né? O Song Pro, 1.000 km de autonomia. Aí sim nós estamos falando de um trem que presta. Por quê? Porque na bateria, tipo assim, na cidade aqui, cara, vamos supor, você não passa de 100 km. A gente passa. O uso urbano é muito bom. Mas eu assim, vou concordar, mas o problema é que o custo de perda na revenda, eu acho que talvez financeiramente em relação ao custo de que você economizou de combustível, às vezes essa conta não fecha. Eu acho, né? Vamos lá para a parte final. A parte final que eu sempre faço a brincadeira, que é de frente com o GB. E aí é um bate-pronto. Eu pergunto, vocês respondem de forma rápida. Vou começar com o branquinho. Vou te falar, qual que seria um erro que você já fez com o gestor e que você arrependeu bastante e que você não repetiria mais? Um erro que eu fiz como gestor? Dependendo do cliente, ser desbocado igual o Gustavo. Um arrependimento, se fosse colocar. Um arrependimento na sua vida. Tem algum? Não ter aberto a oficina de lanternagem antes. Esse é um arrependimento. E eu até falo que o maior arrependimento no meu ponto de vista hoje era não começar o que eu comecei agora antes. Mas às vezes eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Então a gente fica nesse dilema, né? Branquinho, você é um gearhead, e aí é 2 perguntas em uma. Você é um gearhead novinho, juntou 100 mil. Qual que é o carro legal que você ia comprar com 100 mil e um carro que você ia comprar com 200 mil? Um gearhead começou agora e o outro já ganhou um pouquinho mais de dinheiro. 100 mil Nivus. Nivus? O branquinho já não tá muito gearhead, né? 200 mil. Pode ser usado, branquinho. O Jetta GLI. O Jetta GLI. Cara, e você mora no Pará, você é fazendeiro, uma caminhonete pra você usar. Hã? Se tem eu gosto de RAM e gosto de Amarok, tá? Já tive as duas, tem a RAM hoje, sou apaixonado. Se você tem 200 mil pra dar um carro de presente pra sua esposa, passou os dias de namorar, mas vai dar de presente. 200 mil, um carro pra esposa. Vou dar uma Commander pra ela. Commander. E se você fosse dar uma dica como gestor pra mim que começou agora com a GB? Uma dica pra você? Como gestor. Falar, cara, faz isso que eu não fiz. Qual seria? Não, deixa eu te falar, eu conheço você muito pouco, na verdade. Pelo Gustavo. Mas uma dica, né? como gestor. Alguns dias. Cara, na verdade, focar no que você quer, você já tá indo, entendeu? Ser sincero ao extremo com o seu cliente. Você hoje provou para mim que você perdeu uma venda por ser super sincero. Então, assim, eu acho que já tá no segmento aí. A gente não perde nada por falar a verdade. Às vezes você perde hoje uma venda, mas amanhã esse cara que não comprou de você, ele vai te procurar porque ele falou assim para mim, naquela época você foi sincero comigo, hoje você vai ser também. Eu acho uma coisa que hoje o mundo tá tendo pouco. Palavra de homem não tem curva. Exatamente. Hoje não tá valendo muito, mas eu acho que os homens têm que ter palavra. E a última pergunta, se você fosse eu e pudesse chamar alguém pro podcast, quem que seria o próximo convidado? Quem que você indicaria? Chama meu padrasto, que é o da Box 21, que foi a minha inspiração, né? 7 anos juntos. Eu já fui até lá na Box 21. Eu fui também. E deixa eu te falar, e ele é bom no podcast, hein? É bom? Ele é bom, ele é polêmico. Pau no cu. Chama ele não, velho. Engraçado. Gustavo. É amigo dele. Gustavão, um erro que você fez com o gestor, você não queria fazer mais, que você não faria mais.
Cara, fica até difícil, né, de falar aqui. Mas escolhe um. Um erro como gestor. Um erro como gestor. O mundo hoje enfrenta um grande problema na comunicação entre o que você pensa, o que eu penso, o que eu falo e o que você entende. Eu acredito que falta um pouco de clareza. Se eu fosse um pouco mais claro, eu teria frustrado menos as pessoas que me ouvissem e eu esperasse resultados da quais não foram me ressarcidos pelo que eu emiti. Então, o que acontece? Eu falo que eu quero vir no seu podcast, mas eu chego aqui, tá quente, não tá legal, a cerveja tá ruim. Não foi o que aconteceu. Obrigado. Em nenhum momento você não me prometeu. Mas a expectativa é a mãe da frustração. Eu acredito que me faltou clareza muitas vezes na vida. Então, eu fui péssimo com alguns colaboradores, eu fui péssimo em alguns relacionamentos, eu fui péssimo para alguns clientes e também fornecedores e etc., por talvez não saber me comunicar de forma clara. Eu acredito que me faltou clareza por pensar que o meu pensamento seria o mesmo do seu e formaríamos alguma coisa útil. Então, como gestor, eu acredito que a gente na deva comunicação. buscar mais clareza na comunicação e especificidade. Ser específico e perguntar se você entendeu ou não o que eu falei. Acho que isso foi um ponto que eu errei muito e que foi algo que deu um boom para mim. A próxima pergunta, um arrependimento. Pode ser na vida ou pode ser na Filmitec. Cara, O maior. um grande arrependimento foi não ter buscado ajuda e ter deixado o ego sucumbir todos os meus planos e meus pensamentos. Chega momentos na vida que a gente precisa de ajuda. E o ego me atrapalhou por um determinado tempo até eu decidir que ele não me atrapalharia mais e que busquei ajuda e tudo fluiu, porque eu não entendo nada de podcast. Eu tenho que conversar com um cara que entende de podcast e não tentar montar um podcast melhor do que o cara que já mexe com podcast. Então, acho que hoje, exemplo disso é o Branquinho. Eu chego com ele e pergunto. É ou não é, Branquinho? Branquinho, eu tô com uma dúvida aqui. E o Branquinho também, muitas vezes, já me perguntou algumas coisas. Então, assim, por que o Branquinho é grande? Porque ele pergunta de quem ele acredita que aquela pessoa tem um entendimento para passar para frente. Eu tenho uma comigo que quem fala que sabe muito, na verdade, não sabe nada. Porque quanto mais você conhece, mais dúvida você tem. Vamos lá agora por Gearhead, você tem mais testosterona aí. O Branquinho foi de Nivos com 100 mil. Você com 100 mil e você com 200 mil. Um Gearhead inicial, um Gearhead mais riquinho aí, tá com 200 mil. Eu com 100 mil, eu compraria um E36, botava um motorzinho JDM, esse pneuzinho roda 15. Já gastou, você mas já tô mais de 100 mil. Eu tenho 100 mil reais, eu ia comprar baratinho. O motor você não tem. Não, tá bom, uma 320zinha. Então pode ser. Stage 2 ainda. Vai, 200 mil. Uma 435. Aí gosta, né? Tração de traseira, 6 cilindros. Cara, você mora no Pará e fazendeiro. Qual a sua caminhonete que você ia usar? Rapaz, O Branquinho de RAM. É Amarok que eu duvido que ele ia usar no Pará, mas... cara, eu usaria uma Hilux SRX no Pará. Também iria. Já morei lá e eu acho que é o carro de lá. Não pode dar problema hora nenhuma, né? Porque a Amarok, na minha opinião, tinha que vir com Starlink direto da fábrica. Carro pra sua esposa até 200 mil. Rapaz, tu acredita que eu daria um Amarok pra minha mulher? Rapaz. Porque ela gosta, ela já falou, o carro dela é Amarok. Tu não tem medo não dela levar um filho na escola toda hora e chegar atrasado e Não, quebrar? cara, ela já conhece, ela sabe. Bota o Protect Plug que acaba o problema. Pronto, acabou. Agora você, como conhece, eu falei pro Branquinho uma dica como gestor pra mim. Eu queria uma dica que você daria pra mim, Guilherme, que nós já somos amigos. Guilherme e o Guilherme da GB, o GB. Ó, Guilherme, o conselho que eu te dou, né, hoje é continue, embora não pareça fazer sentido para muitas pessoas. Porque o brilho que você carrega nos seus olhos, muitas vezes a gente espera que as pessoas tenham o mesmo brilho que a gente queria, e elas não vão ter. Nem a pessoa que dorme do seu lado todos os dias vai ter esse brilho. Então, ame o seu negócio ou ame o seu propósito mais que tudo. Mas não esqueça de viver com as pessoas que estão do seu lado. Valorize todos os seus colaboradores e entenda também os dias difíceis que eles terão. Mas lembre-se que o seu sonho é seu. Se fosse para todo mundo sonhar, a gente sonhava em coletivo. Mas talvez o sonho que Deus deixou no seu coração, ele deva ser vivido e vivenciado, gerido e administrado por você.
para esse sonho correr bem, você precisa ter uma boa administração e uma boa gestão. Como eu falei, seja mais claro. Se eu quero essa cerveja, eu quero uma Corona bem gelada de 330 ml. Quando você mandar alguém comprar alguma coisa, seja mais específico e claro e pergunte se essa pessoa entendeu. Quando você contratar algo, seja transparente nas vendas, como você falou. E eu acredito que esse seja um grande passo para o sucesso. Ser claro. As pessoas olharem para você e dizer: eu quero comprar um carro com esse cara porque ele aparenta ser bom. Entende? Então, é um conselho que eu te dou. Obrigado pelo conselho. Não, até eu... Ó, você se inspirou, hein, Branco? Que é isso. Ó, faz um corte dessa parte aqui que eu quero escutar todo dia. O cara tava andando com o Pablo Marçal. E se você pudesse escolher o próximo convidado aqui do GBcast, quem seria? Alguém botou pra me escolher? Por isso que eu vim aqui? Ah, eu pego como dica, mas eu pego como dica. Passados, alguém... Cara, poderia vir, né, o Rafael, né? Quem mais? Eu já falei, né, Rafael? Não, pois é, o Rafael e quem mais? Porque tinha que combinar também, né? Deixa eu ver. O Glauber da Belcar, amigo meu. Vou falar pra ele, inclusive. Dono da Belcar. Bom? Bom. Cara, E ele e o Rafael... Ixi, aí... Eles nós conhecem? da turma do TV, os mesmos, né? Tá. Eu vou falar pra eles. Bem pensado. Ó, chegando ao fim de um GBcast, queria muito, muito agradecer a presença do Branquinho, um cara que é referência no mercado aí de oficina, prêmio, né? Não, como gestor também, não tenho o que falar. Um cara que veio de baixo, quem sabe a história, ele resumiu bastante a sua história. Eu ouvi outros podcasts seu, Branquinho. Então você resumiu muito no começo a história, mas o cara veio de baixo, cresceu devagarzinho, em portinha, até chegar na estrutura que é hoje. Não é só chegar lá hoje, não foi assim desde o começo, tá? Muito obrigado por ter aceitado o convite, Branquinho. Muito obrigado pelas palavras. Muito obrigado, meu amigo Gustavo, né, que já é um parceiro de longa data, pelas palavras, por ter aceitado esse convite, por ter feito a ponte com o Branquinho, que já é seu amigo há muito tempo. Então, queria agradecer aos dois aí pela participação. E esse foi mais um GBcast. Valeu!